Olá, é um prazer recebê-los de volta no programa da Acreditare, aqui na Connect TV, dando continuidade à sequência de entrevistas que a gente busca pessoas que têm muito a falar sobre a importância da qualidade na profissão dele. E a gente sempre busca pessoas que têm histórias para contar. Hoje o meu entrevistado é especial, é o Cairo Cananéia, da Conectivo. O cara é fera, o cara gosta de uma mídia social. E eu vou deixar ele falar um pouquinho dele para depois a gente começar com as perguntas. Seja bem-vindo, Cairo. Obrigado, Ronaldo. Tudo bem? Que bacana estar aqui, hein? Conta Muito mais bom. sobre a sua história Muito aí para legal. nós, meu amigo. Fala Bom, da Conectivo um pouco aí. A Conectivo é uma empresa, uma consultoria de marketing e inovação, né? O nosso foco é em marketing digital e a gente atua em projetos de inovação para pequenos e médios clientes. Pequenos e médios clientes. Depois eu vou deixar ele falar um pouquinho desses clientes. Mas antes de falar nisso, me conta um pouquinho da sua história. Eu fiquei sabendo que você começou primeiro criando, fazendo design. Me conta um pouquinho disso. Eu comecei na criação, né, na adolescência. Sempre tive aptidão para a arte, né? Desde de criança, muito envolvido com desenho, aquela coisa toda. Canhoto, né? Então você acaba usando o outro lado do cérebro, né? Você gosta de desenhar? Eu sou apaixonado por desenho. E voltei a desenhar agora, né, usando os recursos digitais. Então, com a mesa digitalizadora agora, não preciso ter aquele monte de papel, né? A gente faz direto, já está na tela do computador e vai trabalhando outras técnicas aí nesse caso. Eu tenho a minha filha chamada Tamires, que ela é apaixonada por desenho. Ela desenha com uma facilidade muito grande, inclusive ela aprendeu muito com o Júnior, mas ele já não está mais ligado no desenho. E o Tiago, que é o tio dela, que começou a ensinar algumas coisas. Mas é uma coisa maravilhosa e isso desperta muita criatividade, né? Muito. Eu acho que o design, né, o desenho, ele ajudou muito na minha carreira, né, como estrategista de marketing mesmo, né, remontando essa história, começando ali design, os traços, como você avalia essas coisas, como você conecta objetos, como você cria profundidade e cria história, né, através do desenho. Então isso ajudou, porque hoje quando você vai desenvolver uma campanha, quando você vai desenvolver uma estratégia de marketing, você precisa desenhar isso e considerar diferentes cenários, diferentes fatores, diferentes técnicas, né? Justamente por isso. Então, inclusive na nossa consultoria, na Conectivo, a gente utiliza métodos de design. Né, métodos ágeis de design, um deles é o design thinking, por exemplo, onde a gente usa os processos de design, né, aplicados a desafios de negócio. Cara, que legal falar isso, porque me despertou o interesse. Eu percebo que você gosta do Trello para montar o planejamento estratégico. Acho que agora eu entendi por que você gosta daquela coisinha toda colorida. Fala um pouquinho quanto o Trello te ajuda nesse negócio do planejamento da comunicação. A coisa do Trello, foi muito engraçado você tocar nisso, porque todos os clientes, eles falam isso para mim, né? Eles falam, nossa, mas precisa usar o Trello mesmo? Eu reforço, né? Precisa. Justamente por conta da agilidade, né? O Trello ele é muito visual. Minha esposa fala que eu sou um dos maiores consumidores de post-it da face da Terra, né? Todo projeto, qualquer coisa, eu uso post-it. Então, Canvas para você é perfeito. Perfeito, né? O quarto, sala, escritório, tudo post-it forrado para todo canto, né? E o Trello, ele ajuda nessa integração visual com o cliente. Então, principalmente agora, né? Pandemia, muitos projetos sendo tocados de maneira remota, o Trello ele é uma ferramenta fantástica para agilizar processos e para visualizar etapas, né? Então, como eu faço com os post-its, né? A gente acaba estendendo isso para o cliente. Então, ao invés de ter aquelas trocas de e-mail, sabe?
de aprovação e volta, alteração e tal. É tudo ali, um painel, a gente define as etapas com o cliente, marca as ações, determina quem é o dono do projeto, da tarefa e determina prazo. Então funciona assim fantasticamente. Então por isso que eu acho que eu sou um dos maiores evangelistas do Trello, né, no Brasil. E você sabe que eu aprendi a usar aquilo, de tanto você insistir, gosto até, por sinal. Não é uma ferramenta que eu adoto no dia a dia 100%, mas é uma ferramenta que me ajuda muito assim, a definir mesmo algumas coisas. Porque a gente que está acostumado com a qualidade, a gente está muito focado com projects, né, com aquelas ferramentas assim, ou com Excel. Mas porque você tem que ter um raciocínio lógico. O Trello, para a criatividade, eu acho que ele é fantástico. Para o livro foi fantástico. Para escrever o livro ele foi fantástico. Você vai, os capítulos parece que vão fazendo sentido a hora que você coloca lá. Falando em Trello, em pedaços, quem quiser seguir aí, tem o Pensador. Eu escrevo lá alguns poemas, tento me arriscar de vez em quando, faço umas brincadeiras lá, os pensamentos sobre filosofia, estão todos lá no Pensador. É gratuito, quem quiser assistir é Ronaldo Damasceno. Outra coisa que eu acho legal, cara, a gente vai falar um pouquinho agora da Transdução. Sim. Transdução é uma das patrocinadoras do programa. E olha aí, pessoal, quem precisar fazer exame, não esqueça da Transdução Medicina Diagnóstica, tanto de análise clínica, ressonância magnética, elastografia. Agora nós estamos com mielograma também. Por favor, não deixe de conhecer. Hoje eu fico na dúvida de falar sobre o tamanho da transdução. Tem gente que fala, nossa, lá é gigante. Eu prefiro dizer que é um centro de diagnóstico completo e avançado. Mas, Cairo, vamos à pergunta. Como é fazer um planejamento de mídia social para uma empresa de saúde? É muito interessante, porque o planejamento ele não começa na ferramenta, né? Muitos clientes, às vezes, procuram a gente já pensando no final, né? Na rede social, na criação, enfim. A gente dá um passo anterior e pensa aí na proposta, né? A gente trabalha com uma metodologia que nós desenvolvemos chamada 3C. Então a gente trabalha sempre cliente, contexto e conteúdo, né? Muito bom. As mídias sociais, elas entram nessa parte de conteúdo. Porém, ela não pode ficar isolada. Ela tem que fazer parte de um contexto de negócio da empresa, né? A mídia social, ela não vai criar pernas e vai desenvolver coisas por ela mesma. Sim. Ela precisa estar atrelado à visão da empresa, ao propósito, à proposta de valor da empresa, né? E principalmente aquilo que ela quer passar, desenvolver, contribuir com os clientes dela. Então, a empresa precisa entender que as redes sociais é uma conversa, Sim. é um bate-papo. Você coloca ali, ninguém abre o Facebook, o Instagram pensando em comprar um tênis ou qualquer coisa, ou contratar um serviço. Sim. Né? Então, existe essa necessidade de criar esse conteúdo, Sim. né? De criar essa história, de desenvolver essa narrativa, mas levando em consideração o contexto de negócio da empresa. Muito né? bom. Cara, eu lembro que no início se vendia muitos equipamentos, falando sobre a tecnologia de ponta, aquela coisa toda. E eu lembro que você chegou e você veio com aquela linguagem, olha, está faltando gente, está faltando pessoas, está faltando... E aí a gente começou a fazer esse misto e realmente começou a dar outro resultado. A gente teve outras dicas também de outras pessoas que nos ajudaram com cores, aquela coisa toda. Mas eu lembro que essa identidade passou por uma bela discussão. Isso é importante? É muito importante. Se você pensar em identidade, todos nós temos uma identidade, né? Então, para a empresa, é muito importante ela investir na identidade dela. Eu até brinco, se você entrar no McDonald's e ver coisas azul, amarelo, ok, azul, você já vai estranhar. Poxa, eu estou no McDonald's ou estou no Burger King? Então é muito importante. A empresa precisa entender que todos os ativos da marca podem remeter a um valor.
né? Então, quando você define uma proposta de valor para a empresa, a identidade visual faz parte dessas ações de ativação. Isso ajuda o seu cliente a reconhecer a tua marca, reconhecer aquilo que você quer dizer e reconhecer também qual o posicionamento dele, o que ele serve aos clientes dele. Então é importante trabalhar a marca, ter um manual de estilo para a marca. Então, se você vai trabalhar nas redes sociais, fazer ações no site, trabalhar com influenciadores, enfim, é importante ter um manual, um estilo, né? Porque ali vai ter o tom de voz da tua empresa. Sim. Então, uma empresa de saúde, um cirurgião dentista, depende muito da personalidade dele, mas você não vai ser piadista. Sei. Você precisa passar segurança, você precisa... Mesmo porque todo mundo detesta, né, ir ao dentista. Verdade. Ninguém acorda, nossa, eu quero ir ao dentista hoje. Né? Então, existe aquela preocupação de cuidado, de conforto. Então, as cores ajudam isso. As cores, as palavras, o tom de voz, posicionamento, os elementos gráficos, tudo isso ajuda a passar uma mensagem. Muito bem. A gente vê hoje, Caio, que o pessoal começou a usar umas linguagens novas, né? Bom, para mim, pode ser que já tenha bastante tempo. Conteúdo raiz, conteúdo Nutella. O que quer dizer isso? Boa pergunta. Isso faz parte da comunicação, né, Ronaldo? A comunicação mudou muito, né? E ela tende a mudar. Isso é cultural, né? Então, existem essas ondas, né, de comunicação. Quando eu era criança, por exemplo, né, o comercial que ficou muito marcante, eu acho que na minha geração inteira, né, Parmalat. Os mamíferos ali da Parmalat, né? Aquela coisa toda maravilhosa. Desenvolvida pela África. Seria um conteúdo raiz. Ali, pelo contexto, pelo momento, foi fantástico. Sim. Né? Mas mudou. Hoje você já tem outra linguagem, você já tem outros meios de comunicação, você tem TikTok, você já tem novas gírias sendo desenvolvidas. Então, a questão de conteúdo raiz e conteúdo Nutella é só um novo nome para uma caixinha onde você coloca determinado tipo de conteúdo. Entendi. Né? Mas ele sempre existiu e provavelmente vai continuar existindo, talvez com outro nome futuramente. Que hoje, para você atuar com o Instagram, você tem que fazer, se for fazer vídeo, tem que fazer vídeos bem curtinhos, né? Porque senão o pessoal acaba não te dando atenção. E isso acaba dificultando, porque às vezes a gente pensa numa coisa maior e você às vezes é obrigado a reduzir muito para colocar. Eu imagino que os editores devam estar amando tudo isso, né? Porque para eles deve dar bastante trabalho. Mas, Caro, me explica melhor as artes. Qual o segredo para vender aquela imagem e aquela imagem virar assim uma coisa que marca para a empresa? A questão de imagem, não existe uma fórmula definida, né? Mesmo porque na internet, nas redes sociais, é muito tentativa e erro. Nós, por exemplo, a gente tem dentro da nossa cultura, né, de empresa e de metodologia de trabalho, sermos data-driven. Então, todas as ações elas são medidas. Então, quando a gente desenvolve uma campanha para o cliente, a gente desenvolve com várias imagens, né, várias cores, isso seguindo o guia do cliente, né? Não vamos colocar nada, não vamos pegar a campanha do McDonald's e fazer no azul, por exemplo. Não né? ia dar certo. Né? Então a gente respeita isso e busca trabalhar elementos, né, diferentes, e aí depois de um período a gente mede. Qual a chamada que gerou mais resultado? Qual a cor, qual a imagem, qual o perfil de pessoa foi mais impactado com essa campanha? Tendo essas informações coletadas, a gente passa daí para frente a desenvolver campanhas melhores. Então, voltando a esta pergunta, não existe uma receita. É aquilo que funciona, aquilo deve ser mantido. Isso com analytics, né, com as ações, hoje no marketing você consegue medir praticamente tudo. Né? Então você consegue testar. Então o que funcionou, por exemplo, para a Transduson, pode não funcionar para outra empresa. Entendi. Pode ser o mesmo texto, a mesma imagem, pode ser o mesmo público. Mas é aquela questão do contexto que eu te falei, né, de trabalhar.
cliente, contexto e conteúdo. Às vezes o mesmo cliente em um contexto diferente, uma rede social diferente, um ambiente, um momento diferente, gera um outro resultado. Muito bem. Cairo, chegou o nosso intervalinho. Vamos deixar os patrocinadores faturar e a gente volta. De volta ao nosso programa, feliz por estar entrevistando meu amigo Cairo. E a gente sempre que se encontra é uma oportunidade maravilhosa, sempre trocando informações de como melhorar. Eu acho que isso é o que busca a qualidade. Deming já falava isso em 1950, gente. Qualidade é o ato de melhorar continuamente. A política Kaizen, o plano Kaizen, tudo começou por aí. E hoje nós estamos aqui falando com ele e tendo ideias sobre a mídia social. Cairo, eu costumo postar bastante no Facebook, no Instagram, LinkedIn, e eu percebo que hoje a imagem com foto e com texto curto tem uma aceitabilidade maior pelas pessoas e ali nascem vários comentários. Quanto menos texto, mais mensagem você passa, por incrível que pareça. E eu vejo que hoje é uma competição assim de mensagens. Quando eu entro lá, eu começo a ver, é uma atrás da outra. E uma melhor que a outra. Hoje eu não imaginei que isso fosse virar uma criatividade tão grande. Tem um filme da NET, eu esqueci o nome do filme, rapaz, que o cara sai matando todo mundo lá. Rapaz, Peaky Blinders. Você já assistiu esse filme? Não. É nada. Mas o filme é bom, só que hoje você vai no Instagram, você vê muita foto do cara, do artista, mostrando esse lado masculino, esse lado de barba, esse lado todo novo que o homem está passando. E isso está se tornando um novo paradigma, eu vejo que está virando um novo modelo de negócio. O que você acha que pode acontecer com esse mercado que está crescendo cada vez mais? E o quanto isso tem a ver com os influenciadores das mídias sociais? A comunicação nas redes sociais, né? Hoje 70% do volume de informação consumida na internet é através do celular, né? Imagina que você tem uma tela pequena, né? É muito fácil através do celular com movimentos, né? Você dá o scroll muito rápido. Então, é justamente isso, essa sua percepção é o que acontece e é a tendência, né? Então, textos curtos, imagens chamativas, né? Movimento, então os filmes curtos, né? Tudo isso chama a atenção das pessoas. Tudo instantâneo. Tudo instantâneo. As pessoas querem consumir informação, mas de uma maneira muito rápida, né? Ninguém quer parar e ler um livro inteiro, né? Inclusive, deixo a dica aqui para vocês seguirem o Ronaldo Damasceno e o livro dele, fantástico, com dicas maravilhosas, né? Obrigado pela dica. E as pessoas gostam disso, né? Porque
você coloca ali trechos do teu livro, né? Houve uma pesquisa, houve um tempo investido, são anos de experiência, de formação, colocados ali num livro, né? E a partir do momento que você coloca trechos desse livro, as pessoas vão consumindo. Tá aqui o livro, pessoal. Ó, pode olhar aqui. Ó. Obrigado pela força, Cairo. Boa. E de certa forma, querendo ou não, as pessoas acabam lendo o seu livro inteiro aos pedaços, né? Isso é fantástico. Então, tem até, né, existe aí uma discussão, né? As pessoas estão lendo menos ou estão lendo mais? Depende. Tem pessoas que leem 2.000 tweets por dia, né? Ela não lia 2 páginas de um livro. E aí, isso é ler mais, ler menos? Isso é melhor, é pior? Eu quero, aproveitando a deixa, quando eu resolvi escrever o livro, ele tinha muitas páginas. E eu dei para minha mãe fazer a primeira leitura. E a minha mãe, ela ama ler. Mas eu senti que ela cansou, né? Aí eu peguei e falei, vou reduzir. Quando eu entreguei o livro pronto para minha mãe, a minha mãe leu o livro assim com tanta facilidade e ela começou a comentar sobre aquilo e ela falou, puxa filho, você conseguiu passar a sua verdade no livro. E é essa a ideia, que é a ideia do programa, né? Quando a gente fala do acreditar, é passar essa verdade, porque a gente vê a sua história, que você foi crescendo aos poucos com isso. A Conectivo não nasceu por acaso, você foi implementando coisas, soluções, como os 3 Cs, essas coisas todas, e é por isso que você está tendo resultado. Às vezes a pessoa vê a gente desse lado aqui e pronto, e acha que o cara foi lá, teve um treinamento e foi. Não, você precisou viver aquilo. Me fala mais disso. Esse é um trabalho contínuo, né? E quando você começa a desenvolver projetos assim, como um livro, como uma consultoria, enfim, isso é construído aos poucos, né? E a qualidade está nisso, né? Nessa consistência. Você citou métodos, né? Kaizen, né? Existem métodos Agile, enfim, né? Eu sou muito fã do Kanban, por exemplo. Muito bacana. Então, são métodos que você vai aprendendo, né? No decorrer, implementando na tua vida, no teu projeto de vida, né? Com os teus filhos, enfim. E a partir do momento que você começa a experimentar isso, você começa a enxergar um nível de qualidade sendo aperfeiçoado, né? Isso é muito bom. É bom para nós como seres humanos e é bom para os negócios, né? Sim, que é o que eu sempre falo, né? Trabalhar com saúde, gente, é muito delicado. E às vezes você precisa de tempo para que tudo aquilo vire uma engrenagem, né? Para você atender 2.000 pacientes por dia, você tem que estar com um processo muito bem definido, tem que estar com a estrutura muito bem engajada para que as coisas aconteçam. Não é fácil você mudar cada cliente, mudar cada situação, porque você tem emoção, você tem, como todo mundo, e ali você tem que se adaptar. E eu acho que para o marketing é a mesma coisa, né? Não existe aquela coisa absoluta, não existe uma verdade absoluta para o marketing, eu acho que assim como não existe para a saúde. Você concorda, cara? Exatamente isso. Mesmo porque tem muitas coisas que nós aprendemos que a gente precisa desaprender, né? E o marketing é muito dinâmico, né? Pensar que há uns anos atrás, sei lá, 7 anos, 10 anos atrás, talvez não 10, 7, 9 anos atrás, era proibido você filmar com o celular na vertical. A pessoa tirava sarro de você. Por quê? Nós tínhamos como referência o YouTube. Horizontal. Onde a visão é horizontal, né? Então, você virava o celular para registrar em vídeo, né, os momentos. Hoje não. Quando veio o Snapchat, né, com essa coisa de, poxa, vou deixar o celular na vertical, não preciso virar o celular. Porque é tirar o celular do bolso e começar a gravar, é facilidade. E aí entra novas experiências, né? Você quebrar aquilo que era definido como absoluto. Padrão. Como padrão. Vamos quebrar isso aqui para ver qual o resultado, né? Então,
poxa, começou a gravar na vertical, e aí todo mundo copiou, né? O Instagram, e aí até o próprio YouTube agora você tem vídeos na vertical, né? Então, existe muito de ter essa sensibilidade, né? Sim. Coisas que funcionaram, coisas que nós fazíamos em uma agência, né, tradicional há 15 anos atrás, 12 anos atrás, 20 anos atrás, hoje você já não faz mais. Sim. Comercial de 1 minuto, 30 segundos, poxa, veio o TikTok aí para desafiar a contar em 10, 15 segundos, né? Que coisa. Então, a todo momento você precisa se desafiar. E é o que eu falo para os clientes. Você já se desafiou? Porque o teu cliente vai te desafiar. Eu também acho, cara. Isso é uma coisa fantástica, né? E o quanto o release é importante, né? Às vezes a gente não dá bola para o release, mas se você faz um release inteligente, ele te ajuda em tudo. Até mesmo, hoje, você pega uma mensagem lá, se ela te inspirar, você consegue escrever um capítulo de um livro, assim, brincando com aquela mensagem. Assim como você pode criar imagens, desde que você considere aquilo como importante. E quando você acredita naquilo, né? Quando a pessoa acredita naquilo, a coisa começa a ficar mais fácil. E me fala, quando foi que você acreditou no seu potencial para ser o marqueteiro? Eu acho que isso começou cedo, né? Vindo dessa aptidão para as artes, né? Eu entendi já na escola que eu podia comunicar através disso, né? E aí quando eu era adolescente, o meu tio tinha uma gráfica e ele precisava de umas pessoas para finalizarem as artes, né? E aí me chamava, né? Sabe? Meu sobrinho faz aquela história, né? Já passei por essa fase do meu sobrinho faz. Eu era sobrinho, né? E é engraçado porque isso tem muito a ver também com a minha geração que cresceu jogando videogame, né? Essa coisa de ter muita interação. Então, usar os recursos digitais para produzir conteúdo, né? E hoje você vê, como você mesmo citou, uma frase. Hoje você consegue escrever um livro com o seu celular. Verdade. Né? Você acessa o Word pelo seu celular. Verdade. Então, hoje você tem muito mais ferramentas para poder utilizar, né? Então, saber conectar, né? E acreditar nisso. Eu acho que muita coisa que vai te projetar tá ali na infância, né? Sim. Muita aptidão, muita coisa que você testou. E hoje a gente tem a oportunidade de testar muitas coisas. É verdade. Né? É verdade. O meu pai trabalhou 20 anos numa empresa, 30 em outra, né? Hoje você tem a opção de trabalhar simultaneamente em projetos diferentes, né? Sim. Em ser escritor, ser diretor de uma empresa, ser apresentador. Isso tudo ao mesmo tempo. Fazer podcast, né? Inclusive, Spotify, dica número 2, podcast da Acreditare. Rapaz, você sabe que isso aí começou sem pretensão nenhuma. Eu só escrevi o livro. Eu fui dar uma entrevista aqui no Eudes, e o Eudes gostou, falou assim, cara, tem jeito para fazer isso, vamos fazer? Aí ele pegou, viu o nome, no final do livro tem lá, falando sobre Acreditar, e falou, esse é o tema. Puta, legal, mas esse era o nome da empresa, como é que eu ia atrelar? Beleza, vamos fazer. E o podcast, que eu já comecei no início da pandemia, foi porque eu queria fazer o lançamento do livro e eu não conseguia por conta da pandemia. Eu falei, vou começar a gravar o podcast explicando o que é, para ver. Mas eu não esperava que aquilo fosse dar o boom. De repente eu estou no carro, eu escuto lá o podcast falando sozinho no Spotify, até eu assustei. Falei, esse é o caminho. Esse é o caminho. E alguns amigos ouviram e começaram a falar, eu estou te ouvindo e tal. E a ideia sempre foi de passar a mensagem. Passar uma mensagem para a pessoa positiva, passar uma mensagem para a pessoa, para ela se superar, para ela lutar pelo sonho dela, porque, gente, sonhar é fácil, realizar é difícil. Manter, Ave Maria, tem que trabalhar muito. O seu sonho, vou abrir uma empresa para fazer mídia social. Eu imagino assim,
realizar esse sonho foi um pouquinho difícil, mas manter esse sonho em pé, com certeza dá mais trabalho, não é não, Cairo? Dá muito trabalho, né? Mas isso é gratificante, porque uma vez que você acredita, que você coloca o teu coração ali, né? Todos os desafios, eles vão contribuir para o teu crescimento, né? Então, a partir do momento que você acredita naquilo, acredita no teu potencial, busca conhecimento, estuda, troca experiências, né? Se desafia, esse sonho, né? Essa ação, ela vai sendo alimentada, né? Isso é muito gratificante. Sim, eu tenho a história da doutora Luciana Dias, a fundadora lá da Transdução, que é maravilhosa, né? Ela veio de Ituverava, começou a carreira médica, não quis trabalhar de empregada, veio aceitar o desafio aqui em Carapicuíba para se tornar a radiologista de ultrassom lá. Isso há 33 anos atrás. E hoje, quem vê a Transdução leva um susto, né? Oh, mas que tamanho! Mas por quê? Porque ela, além de acreditar no sonho dela, ela teve uma convicção. Eu quero fazer exames para pessoas que precisam realmente do serviço. E ela luta por isso. Até hoje, a gente percebe que ela foi para a Alphaville, mas mantém a mesma filosofia, foi para a Jandira, mantém a mesma filosofia. E isso é que inspira. Eu acho que quando você tem aquela convicção de estar fazendo certo, de ser reconhecido por isso, é que nos motiva. Que bom, viu, cara? Eu estou feliz da gente estar tendo essa conversa, viu? A gente está conhecendo um pouco mais, a gente só fala do serviço, do dia a dia, e hoje a gente está avançando um pouco mais aí na avenida do lado pessoal da coisa. E você tem algum projeto novo ainda para esse ano? Ou como é que está? A pandemia está te afetando de alguma forma ou não? Eu sou incansável. Eu estou sempre procurando algo novo, né? Então, inclusive, um deles é escrever um livro também, né? Tirar esse livro da gaveta, né? Inclusive, vou pedir aí, obviamente, as suas preciosas dicas para isso. Muito bom, né? Viu? Então, escrever um livro e agora com filhos pequenos, né? A gente começa a desenvolver novos projetos aí pensando na família, enfim. Então, é uma fase muito gostosa que eu estou aproveitando. Estou muito feliz pela entrevista. Eu gostaria que você fizesse aí a sua despedida, se quiser divulgar a sua empresa. É bem-vindo, pode falar aí para o pessoal, se tiver algum telefone, um site, alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigado, Ronaldo, por participar do programa Acreditare. Foi fantástico poder compartilhar com você conhecimento, poder aprender muito com você, né? E quem quiser pode seguir a gente lá, @ConectivoABR, ConectivoBR no Instagram, no Facebook, ok? E as empresas, as pessoas que tiverem interesse em entrar em contato com a Conectivo, pode ligar no 11 9 8293 2408. Esse é o WhatsApp também. Pessoal, foi um prazer enorme ter vocês novamente. Espero que a gente se encontre logo. Eu estou bolando uma frase para encerrar o programa, que eu não queria copiar do podcast, mas seja a qualidade que o mundo precisa, venha fazer parte.